Olá pessoal, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8. É um versículo que me chama muito a atenção, não sei se você já parou para analisar ele, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Olha o que está falando, que está falando de Jesus, né? Que Jesus, embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele passou. Existem umas outras traduções que dizem: poxa, Jesus era o Filho de Deus, mas a Bíblia fala que ele aprendeu a obediência pelo que ele passou. Sabe o que isso me faz pensar? É que as nossas experiências nos qualificam para nós podermos sermos ou não aquilo que nós pretendemos ser. Por exemplo, como é que você sabe se tem orgulho em você ou não? Quando você passa por uma situação de humilhação. Quando você é humilhado, você vai perceber se existe orgulho dentro de você ou não. Como é que você sabe se existe medo dentro de você? Quando você passa por uma situação de temor. Então essas situações, elas revelam em nós os sentimentos que muitas vezes estão escondidos. Sabe, quando tudo vai bem, quando nós olhamos para a situação ao nosso redor e está tudo certo, a gente tem uma sensação que a gente não precisa melhorar, que nós chegamos já no ponto onde nós deveríamos chegar. Mas isso não é verdade, porque o próprio Jesus só foi realmente qualificado ou aprovado depois de passar tudo aquilo que ele passou. Nós só vamos ser aprovados em relação a tantas coisas na nossa vida quando nós passarmos por situações que vão apontar para nós e dizer: olha, você passou nessa situação ou você não passou. Deus vai trabalhar com a gente usando situações, sofrimentos, tribulações, para que nós possamos nos aperfeiçoar e aí sim nós podemos dizer que somos ou não obedientes. Se Deus ele não nos colocar numa situação de obediência, como é que nós podemos dizer que somos obedientes ou não? O que vai nos qualificar para dizer que somos obedientes? As atitudes que nós temos diante as coisas que aparecem ao nosso redor. As tribulações, as dificuldades, quando Deus nos pede algo que muitas vezes humanamente é muito difícil, quando nós olhamos para aquela situação, é aí sim que a gente vai perceber se realmente a gente é obediente ou não. Como é que a gente sabe que Abraão era obediente a Deus? Porque Deus ele pede o seu filho para Abraão e Abraão vai lá e dá o seu filho. Deus pede para Abraão sair da sua terra, da parentela, para uma outra terra, Abraão faz. Então Abraão foi obediente, não só no discurso. Nós vemos a mesma situação, por exemplo, em Pedro, quando Jesus fala assim para ele: Pedro, tu me negará hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Não, Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. Ele tinha convicção que ele não iria negar, mas sabe o que provou aquilo que Jesus tinha dito? A situação. Quando o aperto veio, quando as coisas ao redor começaram a pressionar ele, ele negou. E quando ele negou, ele percebeu que ele não tinha sido aprovado. Antes ele tinha convicção no coração que ele não negaria, mas quando a situação veio, ele foi reprovado naquela situação. Depois nós vemos que ele volta atrás e ele realmente se dedica a Deus, mas aí já aprovado. Ou seja, ele só se demonstrou realmente fiel a Deus depois de ter passado a situação, depois de ter passado as adversidades. E conosco é da mesma forma. Talvez você hoje está passando por situações difíceis. Deus está querendo te elevar a um nível maior. Use esses problemas, use essas dificuldades para ser um trampolim na tua vida espiritual, para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa enxergar além das coisas que estão ao teu redor. Deus ele quer te impulsionar a ser muito mais do que você é hoje, você ser mais parecido com Jesus. Mas para isso é necessário ser aprovado naquilo que você tem vivido. Amém? Deus te abençoe.